Dá uma melhorada aqui no que ele falou aqui. É ele que disse. Cadê o Toninho? Está escondido aí, Toninho? Meu louro José. Irmãos, abra sua Bíblia na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1. Meu Deus, é tanta coisa. Deus o livre. Carta de Tiago, capítulo 1. Quem foi Tiago? Quem foi Tiago? Irmão de Pedro? Teve um... Quem foi Tiago, Toninho? A escola começou. Esse Tiago aqui não foi apóstolo. Não. Está errado, hein? Isso não é Sagrada Escritura, isso aí alguém colocou. Esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus, servo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o meio-irmão de Jesus. Esse é quem teve a bênção de ser o meio-irmão de Jesus. Por que não foi inteiro? Porque José participou aí dessa. E aí vai contramão aquilo também que a Igreja Católica Apostólica Romana acredita, que Maria não teve outros filhos. Na realidade, ela teve outros filhos também. Tiago foi um deles. Tiago capítulo 1, verso 27. Mas antes vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus e que seja edificante esse estudo no nome do Senhor Jesus. Meu Deus e Pai, ó Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de nos debruçarmos a Tua palavra. Ó Deus, quantas pessoas não têm, Senhor, essa oportunidade, ó Pai. Quantos países que estão sendo perseguidos e que não têm, Senhor, liberdade de ler a Tua palavra. Ó Deus, quantos povos ainda que não têm uma Bíblia transcriterada, Senhor, para o seu idioma. Ó Deus, nós te agradecemos por este privilégio, Senhor, de apenas abrir a Bíblia, ler a Bíblia, e por nós estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, para aprendermos mais. Tem misericórdia, Senhor, se nós não temos nos esmerado mais, nos esforçado mais, ó Pai, em aprender a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Deus, que neste estudo também, Senhor, seja edificante, que o Senhor fale conosco, nos ensine a Tua palavra, e que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Para a honra e para a glória do Teu nome, esteja neste momento, Senhor, ministrando, me capacita, Senhor, porque nós sentimos a responsabilidade, Senhor, que é estar à frente, ó Deus, e ministrar e ensinar, Pai, a Tua palavra. Ó Deus, e seremos cobrados depois, ó Senhor, pelo Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos dê a Tua graça, porque queremos acertar, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe cada ouvinte que aqui está. Ó Deus, acrescenta na vida deles. Eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Tiago capítulo 1, versículo 27. A Bíblia diz assim, ó: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Meus amados, o pastor tem trazido aqui um estudo sobre os grupos religiosos da época de Jesus, os fariseus, os saduceus, zelotes, escribas, essênios. São tantos grupos que
que estavam ali nesta época, na transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, na transição do período veterotestamentário para o período neotestamentário, a transição do tempo da lei para a graça do Senhor. É sabido dos amados irmãos que de Malaquias a Mateus, o Evangelho de Mateus, que o primeiro profeta foi João Batista. Nessa transição de Malaquias até João Batista, Deus se calou. Deus não falava com seu povo, Deus não usava ninguém. Deus é o período do silêncio de Deus. Algumas Bíblias mais antigas, eu sei que o Toninho tem essa Bíblia, aquela Bíblia que no meio lá tem 4 páginas, em branco, simbolizando cada 100 anos para cada página. A época que a minha avó tinha, o Toninho tem, essa Bíblia, né? Se você for agora, você não vai encontrar essa página em branco aí, porque as Bíblias novas não tem isso aí, muito, né? Só tem uma só. Mas 400 anos que Deus se calou, 400 anos do silêncio de Deus. Deus não usou ninguém, de Malaquias até João Batista, o primeiro profeta, ser levantado, homem justo como nunca se viu, diz a Bíblia Sagrada. E começa então este período, chamado período do silêncio, período escuro da história, o período intertestamentário. Esse período se levanta esses grupos, fariseus, saduceus, essênios, se levanta esses grupos neste período do silêncio de Deus. E existem algumas particularidades desses grupos. Eu não vou entrar propriamente dito nessas particularidades desses grupos, mas só para os irmãos terem noção, eles eram, os zelotes, por exemplo, eram amantes das Sagradas Escrituras, principalmente do Torá, do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. A lei, os zelotes eram zelosos muito pela lei, e os fariseus também, mas eram pessoas que já se envolviam com a política da época. Os fariseus já estavam no sinédrio, já se envolviam em cargos políticos, e acreditavam em anjos, acreditavam na ressurreição. Já os saduceus não, os saduceus eram pessoas mais intelectuais, pessoas de uma sabedoria um pouco elevada, mas não acreditavam na ressurreição e não acreditavam em anjos também. Então havia diferenças, não sei se essa seria a palavra correta, mas são diferenças teológicas desses grupos. Existia uma mentalidade diferente de cada um, na sua particularidade, mas que queriam agradar a Deus dentro das suas limitações, dentro daquilo que cabia a eles. É claro que eles foram tremendamente opositores ao ministério de Jesus. Esses grupos foi a maior oposição de Jesus, porque Jesus veio para implantar o seu reino nessa terra. Jesus veio com uma missão do Pai. Ele é o apóstolo de Deus. Haja vista que apóstolo significa enviado de Deus, enviado. E ele é o enviado, ele é o apóstolo de Deus, o Messias no hebraico, o Cristo no grego, o enviado pelo Senhor para trazer uma libertação e salvação. Salvação, não salvação apenas da alma e do espírito, mas a mais ampla característica da palavra salvação. Em todos os aspectos, Deus veio para nos trazer salvação, não só da alma, mas salvação da enfermidade, salvação do pecado, livramento em qualquer circunstância. É isso que Deus veio fazer, claro que principalmente nos trazer vida eterna. Neste período, esses opositores que o pastor trouxe aqui, esses religiosos que foram opositores a Jesus, Jesus ele vai criticá-los muito.
Jesus vai exortá-los muito, por quê? Porque havia muita aparência. Esta é a base da repreensão de Jesus. O coração deles não estavam voltados para a Deus. Existem pontos positivos deles, como zelar pela lei. Existem pontos positivos dos fariseus, existem pontos positivos dos escribas, mas por esta legalidade, eles não conseguiam enxergar o plano de Deus. Por essa legalidade, por esse extremo da lei, por serem extremistas, de tal forma que eles não conseguiam entender a graça, o amor, a misericórdia que o Senhor veio trazer. Não é olho por olho, dente por dente, mudou. Agora eu estou aqui para salvá-los, e eles não acreditavam nisso, como é muito difícil muitas pessoas hoje também acreditar que a salvação é de graça. Eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. Como é que pode eu receber salvação dessa forma? Então isso era um pensamento religioso. Isso é um pensamento religioso. Salvação é de graça, é gratuita. Deus nos oferece e nós cremos nisso, e por isso somos salvos. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. Eu apenas tenho que crer naquele que Deus veio, morreu na cruz do Calvário. Eu crendo nisso, eu sou salvo. Então, os religiosos, eles vão dizer: como é que pode o ladrão da cruz, sendo que ele não fez nada, e ele ser salvo? Então, é como se a salvação fosse meritória. E se a salvação é meritória, nenhum de nós somos dignos de receber tal presente da parte de Deus. Então, a religião é exatamente esse confronto da graça e da lei. O livro de Tiago vai falar sobre a religião. Não existe a palavra na Bíblia Sagrada religião. Não existe. A única menção que é feita de religião é essa de Tiago. Ela é traduzida para o português. No grego não tem essa conotação de religião como nós temos, mas foi colocada aqui, assim, um pouco se aproxima mais. Então ele vai dizer a religião pura, na realidade o relacionamento puro de Deus, o cristianismo puro de Deus, meu para com Deus, é visitar os órfãos, as viúvas nas tribulações, e guardar-me da corrupção do mundo, eu me santificar para o Senhor. Então é essa conotação que Tiago vai usar. Bom, milhares de pessoas pensam, infelizmente, que ser adeptos a uma igreja, ser adeptos a uma religião, ter a carteirinha de membro de uma igreja, isso já determina e garante salvação. Muitas pessoas entendem desta forma. Então eu quero trazer aqui, ser religioso não é suficiente. Não é suficiente. Então essas pessoas, na verdade, estão sendo enganadas. Porque vir à igreja não garante salvação. Batizar nas águas, só isso não garante salvação. Ter uma carteirinha de membro da igreja, isso não garante salvação. Então muitas coisas fazem parte da religiosidade. Então essas pessoas estão erradas deste ponto de vista, porque não há algum ritual que garanta o perdão de pecados e de salvação, a não ser a confissão que está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares e com o teu coração crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quando eu faço essa confissão de coração, eu sou salvo. Quem vai garantir isto? Quem vai olhar para os porões do nosso coração e ver que isso é uma realidade? Somente Deus. Só Deus.
Eu não posso julgar a salvação de alguém. Até a Bíblia vai dizer, não é para nós julgarmos, não julgueis. Então eu não posso olhar para uma pessoa e dizer, essa não é salva ou esta é salva. Quem vai entender isso é só Deus, é só o Senhor, quando isto for de coração. Então não existe algum ritual para que se garanta perdão dos pecados, não existe se autoflagelar para buscar o perdão de Deus, ou se fazer uma autorrecompensa para adquirir o perdão de Deus, como jejum. Agora eu vou jejuar para que Deus me perdoe. Não tem isso, não existe isso. Então o perdão de Deus é com relação ao arrependimento de coração. Voltamos aí novamente para o cerne do ser humano, que é o coração. Quando a gente fala de coração, logicamente, quando a Bíblia fala de coração, não é o órgão que bate lá. O coração é a sua razão, a sua mente, que está ligada em Deus quando você se arrepende de verdade. Este arrependimento é diferente de remorso. Remorso, eu tenho remorso e logo vou fazer depois. Quando a primeira oportunidade que tiver, eu vou ter e vou fazer. Vou cometer o pecado novamente. Agora, arrependimento é quando arrependimento de verdade, é quando eu não vou fazer mais. Eu vou lutar para não realizar mais isso. E este arrependimento é que Deus aceita. Não é esse sentimento de culpa, mas é um arrependimento verdadeiro que venha na sua mente para com Deus, se arrependendo de fato. Tá? Então, o que Deus quer de nós, o que Deus quer da sua igreja, não é uma igreja religiosa, não é uma igreja que faz por fazer, não é uma igreja que é obrigada a fazer alguma coisa. O que Deus quer da sua igreja é um relacionamento puro e íntimo com Deus. É isso que Deus quer. Quando eu leio a Bíblia, eu leio porque amo a Deus e quero saber a sua vontade, não por obrigação. Quando eu jejuo consagrando a minha vida, eu não faço isso por obrigação ou para que Deus me aceite, mas eu faço isso por amor, porque eu quero matar a minha carne e o meu espírito ficar forte para vencer as tribulações, as provações do dia a dia. Quando eu venho à igreja, eu não venho por obrigação, eu não venho por um mero religiosismo, porque eu tenho que ir lá, porque se eu não for, Deus não vai me aceitar. Ou eu não vou para o céu, eu vou ter que tomar ceia, porque se eu não tomar ceia, o que vai ser de mim? Jesus vai voltar, e aí, o que vai ser de mim? Não, eu tomo a ceia porque eu quero ter relacionamento com o corpo e com o sangue de Jesus, haja vista que eu sou uma nova criatura e pertenço a Ele. Então você percebe que o que diferencia da religião para o cristianismo verdadeiro é a intenção e a motivação do teu coração. E isso, Deus, na sua onisciência, na sua presciência, Ele conhece. Ele conhece o caminho dos ímpios e Ele conhece o caminho dos justos, diz a Bíblia Sagrada. Então o cristianismo, ele não é apenas um sistema religioso, pelo contrário. Cristianismo não é religião. Cristianismo, todas as outras religiões existem, mas o cristianismo ele não é uma religião. Por que não é uma religião? Por que não é uma religião o cristianismo? Ou você entende que é uma religião o cristianismo? Quem quer falar alguma coisa? Por que o cristianismo é diferenciado de todas as outras religiões? Não seguir uma placa de igreja, seguir a Cristo. O que é religião? Do verbo lá, do latim, né? Religare. Religar o homem com Deus. A religião nada mais é do que o homem buscando Deus. O homem que busca Deus. É o homem que vai fazer as suas procissões,
para buscar um favor de Deus. O homem que vai se autoflagelar para buscar uma bênção de Deus. É o homem que vai, para ser salvo, precisa uma vez na vida, você precisa ir para Meca. Porque lá Maomé, os que acreditam em Maomé, então você buscando Deus. É você buscando Deus. A religião budista, a religião espírita, então é sempre o homem em busca de Deus. O que é que diferencia dessas religiões para o cristianismo? O que é? Então, a religião busca-se esses deuses. É o homem à procura de Deus. Agora, cristianismo é o inverso disso. É Deus buscando o homem. É Deus saindo da sua glória, saindo de todo o seu poder, a sua grandiosidade, e resumindo-se a um servo para relacionar-se com o homem. Identificou-se com o homem. O que João vai dizer lá? João vai dizer que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens da terra. Paulo vai dizer que ele humilhou-se a si mesmo em Filipenses capítulo 2, tomando a sua forma de servo. Então é Deus estendendo a mão para o homem, é Deus buscando o homem. E eu só posso, aí sim, buscar a Deus mediante aquilo que Ele fez por nós. Eu não busco a Deus simplesmente por mim mesmo. Eu não tenho poder, nem força, nem a prerrogativa de buscar a Deus por mim mesmo. Eu só busco a Deus, agora sim, o Deus verdadeiro, o Deus dos céus, o Senhor Jesus, mas através de quem? De Jesus Cristo. Primeiro, olha a Trindade reunida. O Espírito Santo que me impulsiona, o Espírito Santo que me convence do pecado, o Espírito Santo é quem geme por mim com gemidos inexprimíveis e que intercede por mim junto a Deus. O Espírito Santo me leva a buscá-lo, mas a buscá-lo por um caminho. E é o único caminho, por Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo derramado. Se não for este caminho, então eu vou buscar a Deus, mas para eu buscar a Deus eu preciso crer que Ele me buscou primeiro. Entenderam? Eu vou buscar a Deus em oração, por isso que eu oro no nome de Jesus. Eu não oro por mim mesmo, eu não oro no meu nome, eu simplesmente não falo amém no final, eu falo, Senhor, receba essa oração no nome de Jesus. No nome de Jesus. Então Ele é o caminho. Por isso que o cristianismo não é o homem buscando Deus, mas o cristianismo é Deus buscando o homem. E aí sim, quando o homem busca Deus, ele busca por este caminho. Ele só pode buscar. O homem natural não compreende as coisas de Deus. O homem carnal, natural, ele não entende as coisas espirituais e ele nunca vai buscar a Deus por si mesmo. Ele nunca vai levantar um dia e dizer, eu vou buscar Deus. Porque ele está mergulhado no pecado e o pecado é uma contaminação geral. O homem só busca a Deus por intermédio de Jesus. Pelo sacrifício de Jesus, pela atuação do Espírito Santo. Por isso que o cristianismo é diferenciado de todas as outras religiões.
Nós só podemos buscar a Deus verdadeiro por este caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, agora, o sistema religioso, que é o sistema do cristianismo, vamos dizer assim, igreja, aquilo que a palavra de Deus vai nos falar, que Deus deu dons para a igreja, que Deus deu autoridades para a igreja, que são pastores, evangelistas, aqueles 5 dons de Efésios 4, mestres, que deu para o próprio Deus deu para a igreja para aperfeiçoar os santos. Todo esse sistema aí, se nós fizermos parte apenas desse sistema, muita gente pensa que isso abre a porta para o céu, mas estão enganados, porque isso por si mesmo não abre porta para o céu. O que abre porta para o céu, o que faz eu ser salvo, não é eu ser pastor. O que faz eu ser salvo não é eu frequentar uma igreja. Muito embora isso é muito importante para a minha vida espiritual. O que faz eu ser salvo é eu confessar o Senhor Jesus Cristo. Agora, quando eu confesso o Senhor Jesus Cristo, eu terei prazer em obedecê-lo. Eu terei prazer em guardar os seus mandamentos. Porque o próprio Jesus vai dizer: como vocês dizem que me amam e vocês não guardam os meus mandamentos? Agora, guardar os mandamentos não salva. O que salva é amar a Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador. O judaísmo aí era fundamentado na revelação de Deus. Ali através de Moisés, baseado nos ensinos de Moisés. Então a religião judaica, ela começou boa, começou com princípios bons, mas ao decorrer da história, a gente vê que o judaísmo, ele tornou vazio, ele se tornou vazio, ele tirou o foco de Deus e colocou nos rituais. Ele tirou o foco de Deus e colocou nos ritos. Antes, o judaísmo, trazer um animal para o sacrifício no templo, o sacerdote oferecer este sacrifício para perdão dos pecados, isso era agradar a Deus. Passando-se o tempo, esse vínculo, esse ritual tornou-se vicioso. E aí então as pessoas já nem ligavam mais para que animal ia levar, eles já nem ligavam mais em tal ou não estar naquele dia. O importante era o sacerdote lá oferecer, já foi feito o negócio, o ritual já foi feito, vira as costas e vamos embora. Então começou de coração, começou sendo uma ordenança de Deus, mas aí tornou-se um vício, um círculo vicioso, e as pessoas foram tirando a importância daquele fato. Por isso é que Jesus chega no templo e ele levanta aquelas mesas lá, porque havia um comércio naquele lugar, já não estava mais se prestando atenção naquele ritual para com Deus. O importante era fazer o ritual, não importasse o coração. E Deus, Ele exorta essas pessoas. Jesus ali mostra uma ira santa. Ele não pecou, mas Ele mostrou um zelo naquele templo, repreendendo aqueles religiosos ali, dizendo: o coração de vocês está longe. Vocês estão fazendo só por fazer. Como o dízimo. Davam o dízimo da hortelã, do comim, das coisinhas pequenas, mas esqueciam do amor, da misericórdia, da fé. Faziam por fazer, faziam por religião, fazia porque tinha que fazer. Entendeu? Será que agora, trazendo para nós, será que nós fazemos de amor? Ou tem que dar o dízimo porque eu tenho um cargo na igreja, então tem que dar um dízimo. Tem que trazer um dízimo porque ele fala que é para trazer, então eu vou levar. O dízimo é importante, é bíblico, é de Deus. O dízimo é uma orientação do Senhor, mas se nós não dermos de gratidão a Deus e com fé: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu vida,
o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu uma porta de trabalho, o Senhor me deu uma renda para cuidar da minha família, e eu quero te louvar, porque eu estou trazendo esse dízimo para a tua casa, e eu quero ajudar a tua obra. Quando isso é de coração, todo mês, Deus recebe. Agora, quando é só para levar 10% lá, Deus não recebe nada, você está perdendo o dinheiro. A obra de Deus não, a obra de Deus vai usar esse dinheiro, vai crescer. Mas Deus não está aceitando esse sacrifício. Essa obediência da parte do Senhor. Então, Jesus condenou a religiosidade dos fariseus e dos escribas. Abre a tua Bíblia em Mateus. Mateus, capítulo 23. Mateus capítulo 23. Jesus fez um duro discurso aqui contra os fariseus e escribas. Ele criticou os religiosos, os fariseus, escribas. Versículo 3 de Mateus 23, 3. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disseram, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos outros, homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então Jesus, ele rebate este fato dos escribas, dos fariseus, condena essa prática religiosa, em que eles mesmos não faziam. Mas Jesus falou, façam o que eles estão falando, mas não haja conformidade com as práticas deles. Versículo 25, versos 25 até o 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Hipócritas vem da palavra hipocrisia, que é um ator da época, que era uma personagem, que era vestir uma máscara, era atuar, era ter uma ação. Isso era hipocrisia, era um ator. Jesus estava chamando, vocês são atores, vocês usam máscaras. Ai de vós, escribas e fariseus, atores, trazer hoje para a linguagem de hoje. Pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas. Que coisas? Que coisas que Jesus está mandando eles fazer? O próprio texto, ele revela. Ele vai dizer aqui, né? Hipócritas, pois dais o dízimo e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. Que coisas? O dízimo? Exatamente. Deveis, porém, fazer essas coisas: o juízo, a misericórdia e a fé. E não omitir aquelas qual? Agora sim, os dízimos. Tá? Então, Jesus estava dizendo aqui, eu não estou aqui falando para vocês não darem o dízimo. Eu estou falando para vocês amarem, terem fé, mas não omitam o seu dízimo. Não deixe de dar. Mas o mais importante é o amor, não o mais importante, mas completa. Amor, misericórdia e fé. Versículo 24. Condutores cegos, coais um mosquito e engoles um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. O que é isso aqui? Aparência. Vamos maquiar. Vamos maquiar aqui a aparência, vamos estar mais por dentro, né? Está tudo sujo. Verso 26. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Quem pode julgar fariseus e hipócritas? Quem pode julgar? Quem pode? Somente Deus. Jesus está exortando eles aqui. Mas eu não posso definir porque alguém, por exemplo, todos estão de pé e alguém está ajoelhado, ou todos estão ajoelhados e alguém está de pé. Dizer, olha lá um hipócrita. Que lá é um hipócrita. Eu não sei o coração dessa pessoa. Eu não sei, eu não conheço o coração dessa pessoa. Então, Deus conhece o coração dessa pessoa. Então, Jesus aqui, ele está exortando para que nós não sejamos assim. Preocupados com o exterior, preocupados com aquilo que os outros vão ver, mas nós mesmos estamos por dentro sujos, né, como a palavra de Deus vai dizer aqui. Então os fariseus, eles gostavam de mostrar às pessoas que eram muito religiosos, pessoas religiosas. Então eles iam nas praças, eles oravam em voz alta, tudo isso o pastor comentou aqui, lecionou na aula passada, aqui na quarta-feira passada. Eles gostavam de fazer o espetáculo da fé. Mas só quem pode, nós não podemos cair nesse erro, e nós devemos trazer para nós. Sabe qual é o grande problema da igreja? É quando é pregada uma palavra aqui, a gente sempre atribui ao outro. Serve para ele, mas vamos comer, vamos vestir a carapuça, que nós não sejamos assim, né? Eu não seja assim, e eu não posso julgar quem eu penso ser assim, porque às vezes não é, às vezes Deus está de acordo com aquilo. Bom, a Bíblia também vai dizer no versículo 25, ai de vós escribas e tal, fariseus, era comum eles colocarem filactérios mencionados ali no versículo 25, que eram caixinhas que continham algumas faixas bíblicas. Então esses filactérios eram caixinhas que tinham dentro faixas escritas na Bíblia, e eles colocavam isso na testa ou na mão. E eles iam, e as pessoas olhavam para eles como pessoas que amavam a Bíblia, né, amavam passagens bíblicas. Então os judeus, eles traziam isso era um costume desde o Êxodo e Deuteronômio, era um costume de Deus, que Deus falou para eles fazerem isso, mas como eu disse, tornou-se uma prática viciosa. Tornou-se uma prática viciosa. E a gente não pode tornar-se uma prática religiosa. Eu vou para a igreja porque tem que ir, eu vou orar porque tem que orar, eu vou tomar ceia porque tem que tomar ceia. Se eu não pensar racionalmente, por isso que a gente tem que fazer o nosso culto racional, se eu não entender de fato o que é isso, apenas por um costume, apenas por um costume, fazer por fazer, sem se debruçar o coração e fazer com vontade e com amor. Então Deus, ele reprova essas atitudes. Aqueles homens foram comparados a sepulcros caiados, porque eles não praticavam conforme o discurso deles. Então, o que Jesus combate aqui é as aparências. Aparência de crente, aparência de piedade, aparência que está tudo bem, mas vamos olhar lá para dentro do nosso coração. Que nós não sejamos assim religiosos, só para mostrar. Tá? O outro ponto é que a religiosidade legalista, escravizadora, em Mateus aqui 23, 4, quando nós lemos aqui, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, ou seja, legalismo, que escraviza.
Então os fariseus, escribas, saduceus, todos esses grupos que o pastor Dorival trouxe aqui nas 2 quartas anteriores, esses grupos que eram opositores a Jesus, eles escravizavam pela lei mosaica e pelas tradições religiosas. Mas vamos ver o que Paulo vai escrever sobre essas práticas. Abra a tua Bíblia em Gálatas, capítulo 4. O pastor está comentando aqui que o verso 33 de Mateus 24, 23, 34, ali Jesus falou que quem vos livrará do inferno, vocês que praticam tais coisas. Então é muito sério a questão da religiosidade. Sabe, irmãos, tem um pregador no século, eu anotei aqui, no ano de 1700, um homem chamado George Whitefield estava conduzindo campanhas evangelísticas. Ele fazia várias campanhas evangelísticas. E então ele ganhava muitas almas para o Senhor, com cultos ar livres, no século 18, 17, 18, e lá nos Estados Unidos. E milhares de pessoas decidiam-se por Jesus nas cruzadas que este homem fazia. E alguém perguntou para ele, dizendo: quantas vidas o Senhor ganhou para Jesus? Quantas pessoas, que já se converteram nas suas cruzadas, Deus usando os seus sermões? Aí ele disse o seguinte, ele respondeu: nós só saberemos depois de 5 anos. Eu só vou saber se essa pessoa de fato se converteu depois de 5 anos, e na verdade eu não vou saber, é só Deus. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis mostrar que há uma grande diferença em uma ação momentânea, naquele momento ali, que pode ser até superficial, e um verdadeiro compromisso com Cristo. Uma coisa é ter uma emoção num tempo, naquele momento, naquela emoção. Uma coisa é isso. Outra coisa é conhecer Jesus e os seus ensinos e segui-lo de verdade. Segui-lo sem essa religiosidade. Seguir Jesus Cristo. Jesus Cristo. Porque quando a gente segue uma religião, apegada a uma religião, e escraviza pessoas assim, isso é muito sério, como o pastor muito bem mencionou aqui. Quem irá livrar eles do inferno? Quem vai livrar? Não sei. Ninguém vai livrar eles do inferno. Vão para lá pessoas que pregam, pessoas que ensinam, pessoas que às vezes são legalistas demais, mas sepulcros caiados, sepulcros caiados, e que Deus nos ajude a fugir dessa religiosidade. Então esse legalismo, olha o que Paulo vai dizer no capítulo, eu quero ler com os irmãos todo o capítulo 3 de Gálatas, que é muito importante a gente ler a palavra de Deus, porque ela traz vida para nós. E Paulo, esse povo aqui de Gálatas, da Galácia, este povo estava, por causa da perseguição dos cristãos, a gente está falando aqui do século I, século II, havia muita perseguição para eles, e eles estavam voltando às práticas religiosas judaicas. Eles estavam querendo voltar, para as suas práticas lá, serem judeus, a religião judaica. E aí, então, voltar para a lei. E Paulo vai exortá-los. É um livro pequeno, se você puder ler essa carta, muito bom. Essa carta vai te abrir muito a sua mente nisso aí. Mas capítulo 3 vai dizer assim: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito
pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele está aqui fazendo um paralelo entre lei e graça. Vocês receberam isso pela lei ou receberam isso pela graça? Pela fé. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isto também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então eles estavam querendo pensar que só o judeu tinha salvação. Só o judeu tem salvação, o gentio não tem, outros povos não têm salvação, é só judeu. Deus veio só para o judeu. E Paulo vai dizer que esse evangelho foi anunciado para Abraão, quando diz que através dele todas as nações seriam alcançadas. Então isso não é um privilégio só do judeu, mas Deus quer alcançar todo homem, não só judeu. Tá? Então ele exorta aqui nesse sentido. Verso 9: de certo que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ou seja, aquele que quer fazer a lei, nem que queira vai conseguir fazer a lei, amado. Porque não é só 10 leis, não. Não é só 10 mandamentos, não. São inúmeros mandamentos, mais de 600 leis. Leis civis, leis morais, leis de sacrifícios, religiosas, cerimoniais. Existia uma gama de lei. E a Bíblia, em Tiago mesmo, vai dizer que aquele que fizer toda a lei e tropeçar em uma, já perdeu. Já perdeu todas as outras. Então, se eu tento ir pela lei, eu sou maldito, porque eu não vou conseguir pela lei. Ninguém de nós consegue pela lei. Então, por isso eu sou maldito, né? Então, vai dizer aqui, verso 11: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por intermédio de Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz: e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Não é outros, mas uma só, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anterior confirmado por Deus, que é a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas de Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ele pergunta para os irmãos aqui. Ora, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade.
a quem a promessa tinha sido feita. Quem posteridade? Que posteridade é? Jesus Cristo. Isso que ele está dizendo, a lei veio até Jesus. A lei veio como aio. O que é aio? Não é aio de alho, não. Aio. Meio que de aio. O que é aio? Aio é aquele servo. Mas no grego é o pedagogos. Pedagogos, havia um pedagogo, aí vem a origem do professor, tudo mais. Esse pedagogo, ele cuidava da criança até ela andar pelas próprias pernas, até ela adquirir uma maturidade. Então esse servo, esse aio, esse condutor, esse professor, esse pedagogo, lá no grego, ele cuidava até chegar a uma certa idade. Quando essa pessoa conseguia, ela ia para as próprias pernas. Então a lei foi exatamente isso. A lei foi o aio até chegar a Cristo. Essa lei foi cuidando do povo até chegar a Cristo, até chegar à posteridade. É isso que Paulo vai dizendo aqui para os Gálatas. Então por que a lei foi ordenada? Por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, Jesus, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo deste pedagogo, deste aio, não estamos mais debaixo dessa lei. É isso que os fariseus não suportavam. Eles queriam a lei. Eles queriam olho por olho, dente por dente. Eles queriam a lei. Não, é muito fácil. É muita graça. Não está errado isso aí. Você precisa pagar alguma coisa. E aí Jesus quebra isso aí na cruz. E Paulo insistentemente vem chamando de insensato esses Gálatas. Vocês são insensatos, vocês são loucos. Vocês experimentaram a graça de Deus, vocês experimentaram a liberdade, vocês experimentaram o perdão, e agora vocês querem voltar para a escravidão. Porque lei é escravidão, lei é maldição. Tá? Então, só vou aqui ler o último versículo aqui. 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Que promessa é essa? Escreve aí na tua Bíblia, Gênesis 12, 7. Essa é a promessa. Escreve assim embaixo, link Gênesis 12, 7. Essa é a promessa. Então, a religiosidade, ela é legalista, ela escraviza. Os fariseus, os escribas, os saduceus estavam escravizados pela lei mosaica e pelas tradições religiosas. Havia centenas de regras, regra para tudo, que deveriam ser rigorosamente observadas. Aquela religião legalista com todas as suas tradições, ao invés de conduzir a Jesus, afastava as pessoas de Jesus. Era tanta lei, era tanta coisa que ao invés de levar para Jesus, afastava. E só trazia medo. Não trazia liberdade em Cristo. Não é libertinagem. Liberdade em Cristo. Não é que em Cristo eu posso fazer tudo. Que em Cristo não tem regras. Não é isso. Isso é uma libertinagem. Cristo, a liberdade. Liberdade tem princípios, tem éticas também, né?
mandamentos do Senhor que nós devemos obedecer, mas obedecer com amor e não com peso no coração. A religiosidade que não aceitava a plenitude da revelação divina. Então eles não aceitavam o Messias como Senhor, como Deus, como Salvador. A condenação da religiosidade sem compromisso. A religiosidade que não buscava santidade. Versículo 27, de Mateus 23. Mateus 23, versículo 27. Então era aparência, só não tinha santidade, como sepulcros caiados, cheios de ossos mortos, e toda a imundícia, ou seja, sujos, sem santidade. Então essa religiosidade não apontava ou não buscava para a religiosidade. A religiosidade que fazia acepção de pessoas, como Tiago capítulo 2, quando chegava um rico lá ele fala lá na sinagoga, chegava um rico e ia no primeiro banco e tal, e fazia todas aquelas coisas. Então essa religiosidade que faz acepção de pessoas. Então ele vai dizer, não façam acepção de pessoas. Todos diante de Deus somos filhos do Senhor e iguais diante do Senhor. O sangue de Jesus que cobre a minha vida, cobre a tua vida também. O Espírito Santo que está sobre a minha vida, está sobre a tua vida também. E todos os cristãos que creem no Senhor nosso Deus. A religiosidade que não tem preocupação social. Olha o que nós lemos aqui. Que não cuida das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. Falavam de Deus, oravam em voz alta, mas passava alguém necessitado. Jesus combate tanto isso que ele colocou lá a parábola do bom samaritano. O sacerdote, o escriba, o levita, passa de largo. E aquele necessitado, o órfão, a viúva, o pobre, a pessoa com dificuldade, vai ficando lá. Então, é uma preocupação pastoral, nossa com relação à igreja, é uma preocupação da liderança, em nós vivemos numa realidade de cristianismo, não apenas uma religião. Porque vir à igreja, eu falei isso ontem lá na igreja, se nós formos na igreja somente por ir, e só pensando que ali é só o culto, isso é uma religião, isso é uma religiosidade. Porque quando eu exerço um papel de pai, eu estou adorando a Deus. Quando eu exerço o papel de marido, eu estou adorando a Deus. Quando eu sou um bom funcionário, eu estou cultuando a Deus. Quando eu ajudo uma pessoa que ninguém está vendo, mas eu dou uma carona, dou uma marmita, oro por essa pessoa, ajudo, qualquer situação. Quando na solidão, como diz por aí, no anonimato, isso é muito mais culto do que quando às vezes estamos perante muitos. Então isso é religião. Tá? Então que a igreja, não a igreja olhando para o outro, eu sou igreja, que eu possa ser um cristão autêntico e ajudar o pobre, ajudar a viúva, o necessitado, porque esta, como diz a palavra, de fato é um cristianismo. Tá? Então a religiosidade, essa religiosidade que não tem preocupação social, isto é diante de Deus abominável. Uma religiosidade que não é cristocêntrica. Tá? Então, o que não é cristocêntrico? Colocar Cristo no centro de tudo. Então, fatores que eles não querem, a religião não quer, abandonar a velha vida. A gente vê, meus amados, inúmeras igrejas não querendo falar mal, pelo amor de Deus, e como eu disse aqui,
como eu disse aqui, não devemos julgar, mas a Bíblia vai dizer que olhando para os frutos eu vejo a árvore. Eu conheço a árvore. Pessoas que não mudam de vida, só vão para a igreja para buscar um favor de Deus e não há transformação de dentro. Isso é uma religião, é uma religiosidade. Então, para nós mudarmos circunstâncias, nós precisamos mudar o nosso coração. Mudar nós primeiro. Então, abandonar a velha vida. Desprendimento. Quantas pessoas presas ao material, ao dinheiro, ao Deus Mamon. Quantas pessoas presas ainda a situações da terra. Como diz em Colossenses capítulo 3, se já ressuscitastes com Cristo, pensai e buscai as coisas que são do alto. Então, esse desprendimento devemos ter, porque se nós estivermos prendidos ainda, que cristão nós somos? Tá? Eu concluo dizendo, ser religioso não é suficiente. Não é suficiente. A religião não tem poder para salvar o pecador e nem libertá-lo do pecado. Só Cristo dá nova vida. Só Cristo dá nova vida. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu só quero fazer uma leitura aqui, um contraste entre um discípulo e um religioso. Nós aprendemos sobre os religiosos do passado. E agora estamos aprendendo os religiosos deste tempo. O discípulo segue de perto, o religioso acompanha à distância. O discípulo se doa voluntariamente, o religioso busca vantagens. O discípulo assume riscos, o religioso foge dos riscos. O discípulo ama sacrificialmente, ele ama, o religioso gosta. O discípulo abre mão de tudo para seguir, o religioso agarra-se ao fútil. O discípulo faz uma positiva diferença em seu meio, o religioso é indiferente em qualquer meio. O discípulo não escolhe tarefas, o religioso só faz o que lhe agrada. O discípulo sofre pelos outros. O religioso ocupa-se apenas consigo mesmo. O discípulo é verdadeiro, o religioso é dissimulado. O discípulo é humilde, o religioso é altivo. O discípulo paga o preço para servir, por amor. O religioso só serve por um preço, por uma conquista, por uma recompensa. O discípulo perdoa, o religioso contabiliza as falhas alheias. O discípulo prioriza o reino, o religioso tem o seu próprio reinado. O discípulo é obediente, o religioso é autoritário. O discípulo ajuda a carregar as cargas, o religioso quer os cargos. Ele não quer dividir as cargas, ele quer os cargos. O discípulo vive aprendendo, o religioso pensa saber tudo. O discípulo confia na justiça divina, o religioso é vingativo. O discípulo é sim, sim e não, não. O religioso é instável. O discípulo é amigo, o religioso é interesseiro. O discípulo é maleável, o religioso é inflexível. É inflexível. O discípulo é maleável. O discípulo busca paz. O religioso adora uma contenda. O discípulo procura viver a Bíblia. O religioso tem uma Bíblia. Só tem uma Bíblia. O discípulo discerne. O religioso julga. O discípulo almeja. O religioso inveja. O discípulo espera ser exaltado. O religioso se exalta.
O discípulo ama o anonimato. O religioso, ele quer a fama. O discípulo se alegra com o pouco. O religioso sempre quer mais. O discípulo serve. O religioso quer ser servido. O discípulo compartilha o evangelho. O religioso escandaliza o evangelho. Que nós não sejamos assim. Que sejamos discípulos do Senhor Jesus. Discípulos amantes da palavra de Deus, vivamos o evangelho como deve ser feito. E não apenas por uma obrigação. Não porque tem que fazer, mas amar a Deus de verdade, vir aos cultos de verdade, participar da ceia de verdade, perdoar de verdade, cantar de verdade. E isso é coração voltado para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Que Deus nos ajude. O horário já foi. Que Deus nos ajude a não sermos assim condenados por Deus. Isso é muito sério. Isso é algo muito sério. Que, como diz a palavra de Deus, por mais que está nos cargos, está na igreja, parece santo, parece tudo, mas é inferno. Não tem como. É inferno. Por isso que a salvação não é pelas obras, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Que a igreja do Senhor não seja uma igreja religiosa. Que nós não sejamos fariseus, legalistas. Que Deus nos ajude nisso. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós estudamos, ó Deus, falamos um pouco sobre a religião, ó Deus, a qual o Senhor abominava, a qual o Senhor, ó Deus amado, ó Deus, sentava-se com os pecadores, perdoava as prostitutas, perdoava, Senhor, o ladrão como Zaqueu, ó Deus, dormia na casa dele, Senhor, mas quando vinha um religioso querendo julgar, querendo ser melhor, querendo ser maior, quando vinha alguém, Senhor, o Senhor, ó Deus amado, o Senhor repreendia eles, ó Pai. Deus, ajuda que a tua igreja não seja desta forma. Ajuda que eu não seja desta forma, ó Pai. Nós precisamos e carecemos da tua graça, para que façamos a tua obra de verdade, para que façamos a tua vontade de coração. Ó Deus, que não sejamos escravizados, ó Deus, pela igreja, que não sejamos escravizados, ó Deus, por tantas coisas, ó Pai, mas que amemos ao Senhor e façamos não por obrigação, mas façamos por amor a Ti, ó Deus. Pai querido, abençoe a Tua igreja, Senhor. Liberta-nos da religião, liberta-nos da religiosidade, liberta-nos, ó Deus querido, do legalismo. Liberta-nos, ó Pai querido, ó Deus, dessas situações, ó Pai, que aconteciam aqui, ó Pai, que nós falamos, mas que nós sejamos discípulos verdadeiros, ó Deus, que nós sejamos, ó Pai querido, ó Deus, como, ó Deus, discípulos do Senhor, seguindo o Senhor de todo o coração, confessando o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que amemos os outros, ó Deus, que ajudemos o próximo de verdade, Pai, que nos importemos com as pessoas, ó Deus, que nós venhamos a saltar, ó Deus, na nossa vida espiritual, a não ficarmos medíocres, ó Pai, numa vida espiritual minguada, que se resume ao culto, que se resume a um templo, que se resume a uma igreja. Tudo isso é importante, tudo isso é o Senhor que deu, tudo isso, ó Pai, é essencial também, ó Deus, mas isso, ó Deus, não é suficiente, Pai. Quantas pessoas que vêm nos cultos de domingo cumprimentam o Senhor e diz, ó Deus, que bom estar aqui, mas quando acaba o culto, dizem bye bye Deus, domingo que vem eu volto. Quantas pessoas nas terças-feiras também fazem isso, Senhor, vêm, cumprimentam o Senhor aqui e se despedem do Senhor aqui, ó Pai, e não levam o Senhor no coração, não tem uma vida comprometida, Pai. Deus, tenha misericórdia da tua igreja brasileira, tenha misericórdia da tua igreja, Pai querido, deste país, tenha
tenha misericórdia na tua igreja deste mundo, ó Deus, que está tão afastada, ó Deus, de uma forma geral, Senhor, do Evangelho. Louvamos ao teu nome, porque há remanescentes fiéis. Louvamos o teu nome, porque existem crentes de verdade, que estão verdadeiramente debruçados sobre a tua palavra e querendo agradá-lo, Senhor, meu Deus. Mas que a tua igreja, Senhor, está perdendo o foco, Pai. A tua igreja no Brasil e no mundo, quantos escândalos, ó Pai, quantas heresias que nós estamos vendo, Pai querido, se afastando do Evangelho, tudo uma prática religiosa. Quantos pastores orando por vassouras, ó Pai, porque os crentes varram a sua casa, meu Deus, pensando que isso vai expulsar o demônio, Senhor. Quantos líderes, ó Deus amado, que estão se afastando da tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, pedimos perdão, ó Deus, nos arrependemos, ó Pai, por essas vidas e clamamos, ó Pai, para que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja brasileira, Pai, porque lá fora, o que nós estamos vendo, a corrupção lá fora, meu Deus, a corrupção no governo, ó Deus, é porque é uma igreja omissa, é porque nós temos uma igreja que não ora, é porque temos uma igreja que não busca o Senhor e não é sal e não é luz deste mundo, Pai. Ó Deus, procura, Senhor, pedimos a Ti para que o Senhor converta os corações, em primeiro lugar, da Tua igreja, dos seus, para que, Deus, alcancemos este governo e este país. Ó Deus, nós podemos clamar, e dentro, Senhor, da nossa condição, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor preserve esta igreja, que o Senhor preserve este corpo pastoral desta igreja, meu Deus, que o Senhor preserve estes irmãos que estão aqui, porque querem aprender a Tua palavra e fazerem correto, Senhor, em nome de Jesus. Livra-nos da religiosidade e que sejamos cristãos autênticos e verdadeiros, para a glória do Teu nome. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, está encerrado.